Olá, meus irmãos, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal com a palavra Small. Então, nós vamos dar sequência à nossa devocional, que está na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 5 a 10. Vamos dar sequência, então, ao nosso devocional de hoje. Antes da vinheta, quero pedir a vocês que possam estar se inscrevendo no canal, acionando o sininho, deixando seu like, compartilhando a outros irmãos também para que possam crescer junto conosco. Então é isso, rodou a vinheta. Então é isso. Nosso estudo de hoje está na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 5 a 10, que diz assim na minha versão NVI. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Faremos. Pai Santo, graças te damos por mais um dia aqui juntos, reunidos, para ouvir a tua palavra, aprendermos juntos. Capacita cada um aqui, Pai, tanto a mim quanto aqueles que estão cultuando comigo, para que possamos sair transformados e que nossas vidas possam ser exemplos para que outros também conheçam a Ti. Usa-nos nesse estudo, é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Então é isso, irmãos. Esse estudo de hoje, eu consegui fazer umas divisões onde eu consegui captar a seguinte mensagem. Nós temos nesse pequeno estudo, nessa pequena parte, nessa porção da Bíblia, que nós temos três afirmações perigosas e uma afirmação absoluta. Então, dentro desse estudo, nós temos três afirmações perigosas e uma absoluta, que são nos seguintes formatos de divisões. No versículo 5, por exemplo, nós temos a absoluta. É a afirmação absoluta. Não existe nada que possa negar essa afirmação. Deus é luz e nele não há trevas. Então, essa é uma afirmação clara. Nós temos evidências bíblicas que nele não há trevas, porque ele é luz. Então, essa mensagem ela é apresentada de uma forma clara. Ela é absoluta, ela é confiável e nós podemos transmitir porque nós temos essa mensagem vinda de um transmissor original. Aquele que ouviu primeiro de Deus, ouviu primeiro de Cristo, perdão, e agora passou aos seus ouvintes. Nós temos a palavra revelada, que é para que a gente entenda isso, como diz então no versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Então, é para que a gente possa entender claramente quem é esse Deus que nós seguimos. Ele não ama pecado, ele é luz, não há escuridão, não há trevas. As outras afirmações são então as perigosas, são três afirmações perigosas conforme eu consegui dividir. A primeira, o primeiro perigo, O primeiro perigo é afirmarmos que temos comunhão com Deus. Então, quando eu afirmo que eu tenho comunhão com Deus, qual o problema nisso, Qual é o problema em ter comunhão com Deus? Marcelo, você falou que é perigoso, mas falar que tem comunhão com Deus é maravilhoso. Sim, é maravilhoso quando nós realmente temos comunhão com Ele. O perigo aqui é dizer que tem comunhão e não ter, conforme nós vamos ler no versículos 6 e 7, que diz assim: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, o problema não é a afirmação de ter ou não comunhão. O problema está em afirmar que temos quando realmente não temos. Então, antes de você, irmão, afirmar que tem comunhão com Cristo, sonda, seu coração. Pede para que Deus sonde seu coração, para que o Espírito Santo lhe incomode, para de fato você ter clareza de comunhão com Ele. Antes de falar, como muitos dizem,
Satanás conhece a Cristo, Satanás crê em Cristo, mas ele não vive em comunhão com Cristo. Então, vamos ter essa clareza, porque o perigo não é afirmar, o perigo é afirmar que tem e não viver conforme. Então, quando há uma afirmação, a mesma deve ser válida, pois se andarmos nas trevas, estamos totalmente fora da verdade. Então, o primeiro perigo, termos comunhão com Deus. Essa afirmação, temos comunhão com Deus. É perigoso quando eu digo que tenho, mas na verdade eu não tenho. Quando se de fato tem comunhão com Ele, não há perigo algum. Pelo contrário, isso é maravilhoso. Segunda afirmação perigosa, estamos sem pecado. Pronto, né? Coisa maravilhosa, não tem pecado. Mas o que a Bíblia fala no versículo 8 e 9? Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então, seria uma maravilha não termos pecados. Mas nós sabemos que o pecado entrou no mundo através de um homem. E através de um homem, nós estamos libertos do pecado. Mas nosso corpo ainda não está totalmente limpo, porque essa pureza sem pecado será somente na transformação quando estivermos no paraíso. Mas hoje, afirmarmos que estamos sem pecado é um perigo muito grave. Então essa afirmação não é perigosa por si só. Como a palavra diz, quando eu falo que não tenho pecado, eu sou mentiroso. Eu engano a mim mesmo e a verdade não está em mim. E principalmente porque só um homem não pecou. Somente Jesus Cristo não pecou. Então nós não podemos jamais afirmar que não temos pecado. Nós podemos dizer sim, que nós estamos lutando contra o pecado. E a terceira afirmação perigosa que eu encontrei é: não temos cometido pecado. Será, irmãos, que nós realmente não temos cometido pecado? Se nós já temos o segundo perigo, que é afirmar que não tem pecado, porque o pecado entrou no mundo através de um homem, será que eu posso afirmar que não tenho cometido pecado? Bom, o que a Bíblia fala então no versículo 10? Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então não sou eu, Marcelo, que estou falando. Não, é a palavra que diz. Se nós afirmarmos que não temos pecado, nós estamos fazendo de Deus um mentiroso. Ou seja, se eu não cometo pecado, a vinda de Cristo foi em vão. Nós cometemos pecados porque nosso corpo é um corpo ainda caído pelo pecado. Como eu falei, só não vamos ter mais pecado quando tivermos os corpos transformados na eternidade. Então, afirmar isso é a mesma coisa que dizer que Deus mente e que eu estou totalmente longe da sua palavra, porque quando ele me exorta do pecado, eu falo que eu não cometo pecado, eu não preciso de Deus para me exortar, eu não preciso de Deus para estar comigo, para que eu possa vencer esse pecado. Então, o fato de sermos cristãos não nos isenta de pecar, é isso que a gente tem que entender. Mas nós temos capacidade, através do Espírito Santo, para lutar contra o pecado. Então, não é afirmar, não temos cometido pecado, mas afirmar, olha só, nós cometemos, mas estamos lutando contra ele, para vencermos conforme o Espírito Santo nos capacita dia a dia. Então, com base nesse pequeno estudo aqui de hoje, nós temos então, como eu falei no início, uma afirmação absoluta e 3 afirmações perigosas. Absoluta, Deus é luz e nele não há treva alguma. Os perigos, quando nós podemos passar uma imagem errada, é quando a gente fala que nós temos comunhão com Deus quando não temos. Então, falar que tem é bom, mas quando a gente fala que tem sem ter é perigoso, porque a gente pode passar uma falsa sensação de evangelismo para algumas pessoas que acham que simplesmente está indo à igreja, falar que pertence à igreja, que faz parte de algum ministério, salva vidas, mas não. Essa comunhão é algo interno, é íntimo, é aquela igreja que somente Deus vê, é a igreja invisível. Então, vamos ter cuidado para quando a gente afirmar essa comunhão, é porque nós de fato temos. Não só apenas da boca para fora, mas entender de fato o que é ter comunhão com Cristo, participar da sua comunhão. O segundo perigo é quando a gente afirma que está sem pecado. Quem fala que está sem pecado faz de Deus mentiroso, está mentindo, está enganando a si mesmo. E afirmar que não temos cometido também é uma mentira, porque a gente comete pecado diariamente. E a gente só não vai cometer mais pecado quando tivermos o corpo transformado na eternidade.
com base nisso tudo, nós temos então 3 aplicações para a gente levar para a nossa vida, para a gente aplicar na nossa vida e talvez também, talvez não, com certeza, através desse aprendizado ensinarmos a outros também. Então as aplicações foram: a primeira, temos comunhão não só de falar. Tenhamos comunhão não só de falar, mas também no viver, que é o que eu tenho dito até aqui. Não basta afirmar que tenho comunhão, eu tenho que viver essa comunhão, entender qual é a vontade de Deus, entender qual é o propósito dele para a minha vida, aquilo que eu almejo, que eu desejo, entender se Deus realmente quer isso para mim ou não. Então, afirmar que temos essa comunhão só é perigoso quando não há esse convívio. Mas quando existe verdade, a gente usufrui e muito desse prazer maravilhoso que é estar ao lado do Senhor. Segunda aplicação, confessemos nossos pecados, ou seja, ao invés de falar que estamos sem pecado, nós devemos reconhecer que temos e confessar nossos pecados, que está no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, vamos ter o benefício do perdão e também a purificação de toda a injustiça. Então nós vamos estar limpos, né, pelo sangue de Cristo na cruz, vamos estar perdoados, conforme nós vamos ver mais à frente, no capítulo 2, sobre nós não devemos pecar, mas quando pecar temos o advogado. Então esse advogado ele já nos purifica de toda a injustiça. E a terceira e última aplicação, lutemos contra o pecado, ou seja, ao invés de afirmar que eu não tenho cometido, eu vou afirmar que eu estou lutando contra ele. Então, nós não somos capazes de vencer o pecado por nós mesmos, mas em Cristo nós podemos vencê-lo. Então é isso que a gente tem que almejar daqui em diante, até que Cristo venha ou que a gente vá antes dele vir, através da morte. A grande ideia do texto, então, ficou da seguinte forma: na comunhão com Deus, reconhecemos nossos pecados, confessando-os, andaremos na luz, seremos perdoados e purificados. Então, que a gente possa ter essa grande ideia em mente e trabalhar para uma vida de comunhão com Cristo daqui para frente, se nós não temos até aqui. Que os irmãos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.